E um outro grande evento internacional foi disputado hoje, em Marília. Foi dada a largada para a Volta Ciclística de São Paulo, uma das maiores competições do continente. São 140 atletas de 10 países. Milton Leite, é com você. Amigo ligado no Esporte Espetacular, está começando a 9ª edição da Volta Ciclística de São Paulo. Começando em Marília, no interior paulista, percorrendo várias regiões importantes. 150 atletas em quase 1.000 quilômetros de prova. A primeira etapa começa em Marília e vai até Bauru. Depois eles vão de Bauru até São Carlos. De carro, eles vão para Rio Claro. A competição é retomada de Rio Claro a Sorocaba. De Sorocaba, pedalam até Atibaia. Depois de Atibaia, seguem para Pindamonhangaba. Sobem até Campos do Jordão. Mais uma vez, sem competir, até Jundiaí. E a etapa final de Jundiaí a São Paulo. No total, eles percorrem 962 quilômetros durante a semana. E de São José dos Campos vem dos principais personagens da prova, Daniel Rogelin, que venceu a mais dura das batalhas, como nos conta Guilherme Pereira. Lutar para completar centenas de quilômetros de uma prova. Lutar para se manter vivo. Essa é a rotina de Daniel Rogelin, que ontem completou 40 anos. Na sala de casa, a prova de que a maior parte deles foi dedicado ao esporte. O ciclista mais velho em atividade no Brasil já conquistou 600 prêmios na carreira. 150 vitórias. Mas durante 2 anos, o Daniel Rogelin esteve ameaçado de deixar para sempre este local onde pedalou durante toda a vida. A estrada e suas belas paisagens deram lugar a um frio e escuro corredor de hospital. Um exame de rotina, né? Aí, no fim das contas, apareceu que era um pouco mais complicado. Em julho de 2010, Rogelin descobriu que estava com câncer no rim. Um tipo de câncer que é comum em homens acima de 50 anos. Daniel tinha 37. O tumor estava localizado dentro do rim e não na parede do órgão, como é normal acontecer. Por isso tudo, uma cirurgia delicada teria que ser feita para retirá-lo. Foi então que um ato de compaixão surgiu na vida do Rogelin. Olha, olhando para esses troféus eu vejo ele, porque nada disso aqui ia ter sentido se ele não me ajudasse. O doutor Marcos Dalloglio é um profissional conceituado, um dos maiores especialistas em rim no Brasil. Um médico e um tratamento caros para Rogelin. Me apresentei para ele e falei, ó, não me fazendo assim, né, mas a gente tem uma certa dificuldade, né, com a vida, com a situação de dinheiro, tudo. E falei, ó, que eu tenho meu carro aí, posso entregar para você, eu vendo, dou de entrada, o resto pago por mês, 500, milão, aí até que dá, né? O Dr. Marcos é ex-jogador de futebol. Até os 24 anos, ele jogou no time profissional do Inter de Porto Alegre. Esteve em campo na semifinal do Campeonato Brasileiro de 1987. Ficar diante de uma situação que misturou as duas profissões de sua vida sensibilizou o Dr. Marco. E ele não cobrou 1 centavo de Rogelin. O dinheiro não tem nenhum papel na nossa vida. Em alguns momentos ele serve para alguma coisa, mas na medicina, se ele vier na frente, perde todo o valor e todo o humanismo e a compaixão que exige essa profissão de todos nós. No dia 13 de abril de 2012, a cirurgia foi realizada com sucesso. É uma pessoa acostumada com superação, eu não tinha dúvidas que o Daniel voltaria a desenvolver o que ele mais gosta, o ciclismo em alto nível. Julho de 2012, exatamente 2 anos depois de descobrir a doença, Daniel voltou a treinar. Na primeira competição disputada depois da cirurgia, vitória. A história do Daniel Rogelin é muito parecida com a do ciclista americano Lance Armstrong, maior vencedor da história do Tour de France, que teve os seus títulos anulados por um escândalo de doping. Ele também se recuperou de um câncer e voltou a competir. A Volta Ciclística de São Paulo é a primeira prova internacional de Rogelin após a doença. Serão quase 1.000 quilômetros em uma semana. Mas para quem já enfrentou esse longo corredor, o que são 1.000 quilômetros de pedalar? Recuperado, tá aí o Rogelin prontinho para mais uma prova internacional, começando a largada em Marília.
E começa mais uma volta ciclística do estado de São Paulo. Estas são as primeiras pedaladas, quase 1000 quilômetros pela frente por todo o estado de São Paulo. Esta é a 9ª edição da Volta Ciclística, uma prova tradicional, a mais importante do país. Ela conta pontos para o ranking da UCI. O que é a UCI? É a Federação Internacional de Ciclismo e está entre as principais competições do continente. São 150 atletas, 23 equipes, são 10 países diferentes representados. Participando da volta, nós temos Alemanha, temos Argentina, Chile, Equador, Estados Unidos, Guatemala, Panamá, Suíça, Uruguai, além, é claro, do Brasil. Você vê agora esse grande grupo de bicicletas, né? Um grupo chamado de pelotão. O pelotão é fundamental no ciclismo. Repare como eles pedalam praticamente numa fila, né? Um atrás do outro aí. Quem está na frente tem que enfrentar a resistência do vento. Faz muito mais força e, obviamente, se desgasta muito mais. Quem está atrás aproveita o vácuo desse ciclista que está na frente, economiza muita energia. E tá aí o Daniel Rogelin no pelotão, bem protegido, esperando o momento certo para atacar. Estamos chegando nos momentos finais da prova. E aí o momento em que eles chegam à parte final da prova, já em Bauru, numa avenida larga. Eles vão fazer uma curva muito difícil agora à esquerda, em alta velocidade. Francisco Chamorro de Sorocaba na liderança, entrando na reta final. Um bolo de ciclistas. Ele vem se aproximando da linha de chegada. Você vê lá ao fundo um acidente envolvendo vários ciclistas. E o Francisco Chamorro vence a prova com a primeira colocação para a equipe de Sorocaba. Repara ali, no meio da imagem, a queda de um ciclista. E no bolo, vários vão caindo na sequência, levando inclusive a grade de proteção. Primeiro lugar, portanto, para Francisco Chamorro de Sorocaba, o segundo Marcos Crespo de São José dos Campos e em terceiro Edgardo Simon de Sorocaba, 3 argentinos no pódio da primeira etapa, que durante toda a semana percorre o interior do estado de São Paulo, e você confere a chegada da última etapa no próximo domingo aqui no Esporte Espetacular.